Diz assim o texto bíblico: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Quantos dizem amém? Quem disse amém, sente. Quem não disse, fique de pé, de castigo. O contexto do texto bíblico é o seguinte: capítulo 11 de João, Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias, estando morto. O corpo já havia entrado em decomposição. Quando a pessoa morre, depois de algumas horas, a pessoa deitada de costas, o sangue vem todo para as costas e fica pastoso, como um mingau, e vai endurecendo. As veias colam, o sangue não corre mais, obviamente, depois de ir para as costas. As veias colam, o olho entra em decomposição rapidamente, o cérebro, em minutos, já começa a dissolver, virar uma massa. Imaginem 4 dias, o coração já não trabalhava mais, os pulmões paralisados. Imaginem 4 dias. Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro, manda tirar a pedra e faz uma oração de gratidão. Pai, graças te dou porque me ouves. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Está no texto, porque sair normalmente é para fora, né? Mas sai. E ele saiu preso, maniatado. Aí Jesus disse: desatai-o. Imagine este corpo tendo que bombar sangue de novo, o coração estando parado há 4 dias, tem que bombear sangue. Imagine só, tamanho do milagre. Agora que Lázaro ressuscitou, ninguém podia negar o fato, a realidade desse milagre. Aí os fariseus não tinham como esconder isso mais. Aí sabe o que a Bíblia diz? Eles queriam matar a Jesus e matar o Lázaro de novo. O cara tinha acabado de morrer. Eles vão matar você de novo. Esse era o contexto. Outro contexto é que estava próxima à festa da Páscoa. E a festa da Páscoa era uma das festas em que todo judeu, homem, deveria subir a Jerusalém para celebrar. Era obrigatório. Olha o que acontece. O povo nos preparativos para a celebração da Páscoa, o tititi andando de um lado para outro, os religiosos querendo matar a Lázaro de novo e matar a Jesus. Jesus está dentro deste contexto, na grande e movimentada cidade de Jerusalém, que habitavam ali aproximadamente, moravam ali 250 mil pessoas, aproximadamente. Então vinham judeus de diversos lugares do mundo e aglomeravam-se naquela pequena cidade. Junto com estes judeus, que vieram de diversas partes, vieram alguns gregos importantes, que eles procuraram os discípulos de Jesus e eles disseram: nós queremos conhecer a Jesus. Quem sabe nós gostaríamos de levá-lo para a Grécia, que na época era o polo intelectual do mundo, da época, com a cultura,
predominante e a língua oficial da época. Era o sonho de todo filósofo, ou de um grande líder, ser reconhecido pelos gregos. Jesus entende que aquela proposta, apesar de ser muito vantajosa, não fazia parte do propósito de Deus. Por quê? Quando você sabe o propósito de Deus na sua vida, você não se encanta com propostas. Propósito, propostas. Cuidado para não confundir propósito com proposta. Às vezes parecem. Às vezes, o propósito está dentro de uma proposta. Mas é preciso discernimento, porque nem sempre o propósito de Deus está através de uma proposta. E é aí que muita gente se perde. É aí que muita gente, não tendo discernimento, sai da vontade de Deus. É preciso ter discernimento, é preciso ter entendimento. Por quê? Porque Jesus estava conversando com os discípulos, e ele diz: olha, está chegando a minha hora de morrer, eu vou dar a minha vida, eu vou ser entregue aos homens, e eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, eu vou ser agredido, eu vou ser humilhado publicamente, e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro de Jesus. Que isso? Que drama! Para que isso tudo? Para que esse drama todo, Jesus? Que isso nunca aconteça com o Senhor. Que Jeová te proteja. Eu estou parafraseando o texto. Que isso, Jesus? Morrer está tão bom. Ministério crescendo, o Senhor acabou de ressuscitar um morto de 4 dias, agora tem gregos aí querendo te conhecer, vão para a Grécia, vão visitar as ilhas da Grécia. Pedro, tentando proteger Jesus, estava tirando Jesus do propósito de Deus. Judas Iscariotes, quando ele traz Jesus na última ceia, e ali ele apenas consumou a traição, porque já estava no coração dele fazia tempo. Quando ele traz Jesus, quando ele vende Jesus pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata, Judas fez com que o plano de Deus se cumprisse. Então tome cuidado para você não pensar que coisas ruins que acontecem na vida vêm do diabo, e as coisas boas vêm de Deus. Tome cuidado, porque às vezes coisas boas nos levam para distante do propósito de Deus. Outras vezes, coisas ruins que nos acontecem, que nós não gostamos, ficamos tristes, choramos. Lá na frente nós vamos entender que elas faziam parte do propósito de Deus na nossa vida. Só que entre o propósito e a promessa tem o processo. E aí que muitos são reprovados. Olha só, Jesus viveu aqui na terra aproximadamente 33 anos. Aproximadamente. Pode ser um pouquinho a mais. 33 e meio. Ele passou destes 33 anos e meio trabalhando de carpinteiro, 30 anos pelo menos. Aí alguém pode perguntar: ora, Jesus não veio aqui na terra para ser carpinteiro, ou veio?
Ou você acha que Jesus veio para cá para fazer mesa, móveis, guarda-roupa, cadeiras? Não, ele não veio aqui para ser carpinteiro. Mas então por que é que ele passou tanto tempo exercendo esta profissão? Uma vez que nós entendemos pela tradição judaica que José, seu padrasto, marido de Maria, sua mãe, morreu na infância ou adolescência de Jesus, e ele, sendo o irmão mais velho, tinha a obrigação de sustentar a mamãe dele, Maria, e os irmãos dele. Tanto é que ele tinha a responsabilidade de sustentar a mãe dele, que quando ele estava sendo crucificado, ele chamou João, o apóstolo João, que era o discípulo mais novo, disse: João, vem cá, tá vendo a mamãe aí, ó? Tá vendo aí, ó? É tua mãe a partir de hoje, hein? Eu cuidei dela, agora é você que cuida dela. Se ele não veio aqui na terra para ser carpinteiro, por que é que ele passou tanto tempo trabalhando numa carpintaria? Isaías 53 responde: ele era homem de dores, experimentado no trabalho, era bom de trabalho, não era morcego, não ficava milking the clock. Sabe o que quer dizer milking the clock? É quando você fica sem fazer nada no horário de trabalho, no telefone. Aqui não tem, e nós damos graças a Deus, porque esses crentes foram tudo para as igrejas dos pastores aqui, e eu fico com pena deles. Se ele não veio para ser carpinteiro, por que é que ele passou tanto tempo trabalhando numa carpintaria? Por quê? Porque fazia parte do propósito. A carpintaria era o processo. Porque ele tinha uma promessa. E para ele chegar na promessa, ele tinha que passar pelo processo. E nós precisamos entender isso, que na vida espiritual, todo crente tem um propósito de Deus na vida. Você pode não saber, você pode não conhecer, mas Deus, quando te chamou, Deus estabeleceu na sua vida um propósito específico. Deus te colocou aqui na terra, neste tempo. Deus te colocou aqui na aba, nesta hora, porque Ele tem um propósito na sua vida. E se você não entender isso, você vai ficar batendo cabeça com um e com o outro. E vai perder o tempo da sua visitação. Precisamos entender isso. Propósito, processo, proposta e promessa. Entre propósito e promessa tem um processo. E o diabo entra nesse meio aí com as propostas dele, com as ofertas dele, para impedir você de chegar e alcançar a promessa, de viver o propósito de Deus na sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você: você pode ganhar muito dinheiro nessa terra, e não há nada de mal nisto. Mas se você comprar casas, comprar carro, ganhar dinheiro, e chegar no final da sua vida e não cumprir o propósito de Deus, você não será feliz. Você será um riquinho frustrado. Mas se você não alcançar dinheiro, você não alcançar patrimônio, não obter riqueza nessa vida, mas você entender o propósito de Deus na sua vida, passar pelo processo e alcançar a promessa, você será a pessoa mais feliz da terra. Davi, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Ele foi músico, bobo da corte.
fazendo fundo musical, enquanto os nobres de Israel comiam comidas deliciosas, ele ficava só lá escutando o cheiro, saboreando o cheiro. Pastor, o cheiro não escuta, mas quando você está com muita fome. Alguém diz, mas é este que é o maior rei de Israel, é este que vai ser o homem, que é o homem segundo o coração de Deus, é este moço que fica aqui fazendo fundo musical na corte de Saul. Por que que ele teve que ser pastor de ovelhas? Por que é que ele teve que ser músico? Fazendo fundo musical para acalmar Saul, e a Bíblia diz que vinha um espírito maligno que afligia Saul, e Davi dedilhava a sua harpa e o demônio saía. Meu irmão, hoje nós temos a autoridade do nome de Jesus. Imagina aquela época que não tinha Jesus, tinha que sair na unção do músico. Davi encontrou o seu propósito enquanto ele servia seus irmãos. Se você não estiver disposto a servir, é pouco provável que você não encontrará o seu propósito. Você vai guiará pela vida tentando tudo para ver o que dá certo. Mas se você tiver um coração de servo, de serva, baixar a cabeça, colocar a mãozinha para trás, bandeja na mão, e dizer, meu irmão, eu estou aqui para te servir, para te honrar. Quando você tiver essa atitude no seu coração, você está caminhando em direção ao seu propósito. Porque Davi foi levar comida no campo para os seus irmãos, para os capitães de Israel. Ele foi servir, trabalhava de Jegue-Dash. Não é Dordash não, é Jegue-Dash. Entregaram, né? É Dordash que chama, que entrega comida, né? Uber, Post, como é que chama, filha? Uber Post? Postmates? Você pede lá em casa, filha. Uber Eats, tem um outro que ela usa também lá. Postmates, é isso? Thank you, filha. Davi tinha Jegue-Eats, Jegue-Dash. Foi servir aos irmãos dele. E olha que ele não foi bem tratado não, hein? Os irmãos dele chegaram, Davi está fazendo aqui? O que você vem cheio de estar aqui, moleque? O que você está fazendo aqui, rapaz? O que você pensa que você é? Tem gente que quer servir e ser honrado, ser bem tratado. Ninguém pode virar a cara, porque senão desvia. Não, o irmão ali não me reconheceu, eu vou para outra igreja. Eu vou para a igreja da esquina ali, porque lá todo mundo é honrado. Pastor paga marmita para todo mundo. Que na igreja o pastor faz até os pastores pagar, e eu também pago também quando tem coisa na igreja. Eu não gosto dessa igreja, porque eu gosto da igreja que honra a gente, coloca a gente num lugar alto, de destaque, para a gente aparecer. Davi encontrou o seu propósito enquanto servia. Se você não tiver um coração de servo, é pouco provável que você ache o seu propósito. Porque o propósito de Deus na sua vida está por detrás da bandeja. O propósito de Deus na sua vida está atrás da vassoura, está atrás do vacuum, está atrás do latão de lixo. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus esconde coisas preciosas em vaso de barro. É porque quando Deus quer esconder algo de algum soberbo, Ele coloca no nada. Porque um soberbo jamais irá procurar num vaso de barro tesouros. Quem guardaria aqui um anel de diamantes de 3 quilates dentro de um vaso de barro? Não. Você vai guardar, você compra um cofre de códigos, parafusa o cofre no chão. Por dentro, um cofre blindado à prova de fogo. Naturalmente fazemos isso,
Mas Deus é o contrário. Deus, quando quer guardar algo precioso, Ele procura um crente humilde. Ele pega um vaso de barro, um crente fraco. Ele pega um crente que não se sente capaz. Ele pega um crente que olha para si mesmo e fala assim: não estou com nada mesmo. Esses irmãos aí sabem cantar, sabem pregar. Eu não sou de nada mesmo, não tenho valor. Meu Deus, eu sou tão pequeno, Senhor. Tem misericórdia de meu Deus. Esse é o vaso que eu vou guardar algo precioso. Por que alguns crentes não querem servir? 3 razões eu coloquei aqui, existem muitas. Número 1, porque já foram decepcionados com pessoas. Quem aqui já foi decepcionado com pessoas? Se você não foi, é porque você não viveu o suficiente. Se você não foi, é porque você é um Mauricinho ou uma Patricinha. Você jogava bola de gude no carpete, soltava pipa no ventilador e toma café de canudinho. Lá no Rio a gente fala assim, quando o cara é Mauricinho. Se tomar calmante, anda descostas. Experimente você servir alguém que lhe maltrata. Cheguei na igreja, o carpete não estava limpo. Eu vou para outra igreja, porque é um absurdo eu dar o dízimo nessa igreja e encontrar o carpete sujo. Por que não querem servir? Porque já foram decepcionados com pessoas. Meu irmão, isso faz parte do processo. Se você não aprender a lidar com a decepção, você vai ficar mudando na vida inteira. Você vai ficar trocando a vida inteira. E quando você não aprender a lidar com a decepção, com a frustração, você não vai encontrar o propósito de Deus da sua vida. Você será presa fácil para o diabo. Por que alguns crentes não querem servir? Porque criam uma expectativa muito alta nas pessoas, nos líderes, e se decepcionam quando fracassam. Meu irmão, diminua as suas expectativas das pessoas. Espere que as pessoas irão te decepcionar. Espere que as pessoas irão jogar na sua cara o bem que elas lhe fizeram. Espere isso. Quando alguém fala assim: eu ajudei você quando chegou aqui nos Estados Unidos, não tinha nada. Como diz um amigo, a mala era um saco, o cadeado era um nó. E aí você agora, só porque cresceu, está pensando que é grande coisa. As pessoas fazem isso, elas jogam na cara da gente o bem que elas nos fazem. Elas cobram da gente o bem. Te ajudei tanto aí, agora está arrumando outro trabalho, só porque não precisa de mim, olha aí. O ser humano é assim. E tem gente que ainda se surpreende quando isso acontece. Fica: meu Deus, você não esperava isso. Aí vai lá na rede social e bloqueia, não dá like nas fotos e fica criticando cabelo feio, roupa feia, está fazendo foto de bico porque está gorda, não quer mostrar a barriga, quer afinar o rosto. Por que alguns crentes não querem servir? Número 3, porque são imaturos. São meninos da fé. Não são crianças, são meninos. Ainda se alimentam de leite apenas. Eles não podem ser confrontados. Pastor não pode chamar atenção, não pode corrigir. Senão fica igual o gato cheirado para o cachorro. Pastor não pode falar nada. Que já... Por que não querem servir? Porque já se decepcionaram, porque esperam muito das pessoas. Meu irmão, numa época, um tempo atrás, quando alguém dizia: pastor, eu não quero mais ficar na sua igreja. Aí eu ficava: não, irmão, por favor, não sai não. Não me deixa não, meu irmão, por favor.
Não estou precisando de você, me ajuda aí, por favor. Espera um tempo, não vai, por favor. Aí quanto mais você faz isso, parece que as pessoas sentem prazer nisso. Aí ficava só mais uma semana. E eu chorava, minha esposa lembra disso, eu chorava. Quando eu tinha que fazer despedida de alguém da igreja, eu falei, irmão está indo embora. Chorava. Ficava triste, 3 dias andando cabeça baixa. Poxa vida, o irmão foi embora, ajudei tanto, orei tanto pelo green card desse miserável, ele conseguiu agora, foi embora. E eu ficava com raiva. Hoje eu fico triste? Fico. Nem tanto. E não é porque a igreja cresceu, não, que já faz tempo que eu não faço isso, que eu não choro. Sabe por quê? Porque as pessoas que Deus colocou na sua vida, elas nunca virarão as costas para você. E eu começo a encerrar dizendo o seguinte: 3 formas de você descobrir o seu propósito. Pastor, me ajuda então, pastor, eu não sei. Eu não sei o que Deus me chamou para ser. Pastor, qualquer coisa, pastor. Você tem que estar disposto a servir. Não ser servido. Eu lembro que quando comecei a igreja, eu tirava a oferta, eu fazia o louvor, eu operava o som, minha esposa cuidava da cantina e das crianças. E a gente tinha que ficar correr, a gente às vezes se encontrava no meio da igreja, tentando, nessa época a gente não tinha filho ainda, e aí a gente dava high five no meio do caminho, eu ia lá para cá. Aí apareceu um rapaz, na época, disse, pastor, Deus me chamou para a obra de Deus. Eu vejo que há uma necessidade muito grande nessa igreja, vocês estão apenas começando com alguns gatos pingados. Falou desse jeito, eu falei, não é gato, não é ovelha pingada. O senhor pode contar comigo, pastor? Aí eu falei, olha, então você pode me ajudar na oferta? Não, pastor, sacolinha não, é humilhação demais. Pastor, eu não passo sacolinha, pastor. Você me irrita. Qualquer coisa, Deus me chamou para o ministério da palavra, pastor. Falou isso comigo. Foi a primeira vez que eu mandei um crente embora da igreja. Foi, meu irmão, tem um monte de igreja aí. Vá para lá, porque aqui você não vai crescer comigo nunca. Não vou deixar você fazer nem oração silenciosa, nem espírito eu vou deixar você orar aqui. Sumiu. Tem um ministério da palavra, meu irmão. Antes de você encontrar a promessa de Deus, tem um processo. E você vai ter que aprender a fazer coisas que você não gosta. Você vai ter que aprender a cuidar de ovelhas. Você vai ter que aprender a tocar, a fazer fundo musical. Você vai ter que aprender a trabalhar de carpinteiro, na carpintaria, você sendo o Messias. Ele sendo o Messias, foi para a carpintaria trabalhar. A Bíblia diz que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, mão cheia de calo. Hoje a carpintaria é moleza, é sim, protetor de ouvido, protetor de visão, mascarazinha para não entrar pozinho no nariz, copinho de leite para desentupir não sei o quê. Mas naquela época era tudo manual, cortava no serrote, madeira de acácia, dura igual pedra. Então Jesus era magro, com os músculos definidos, mão cheia de calos, experimentado no trabalho, homem de dores. Alguém diz, mas ele não é o Messias, por que ele não está curando enfermos, ressuscitando mortos? Porque tinha um processo. Às vezes Deus demora décadas para preparar alguém para o ministério. Em 1 ano, Deus pode fazer na sua vida o que você tem tentado fazer durante 30. José dormiu prisioneiro e acordou primeiro-ministro do Egito.
Deus pode mudar a tua sorte num dia. Deus pode mudar a tua vida num dia. Como descobrir propósito? O seu propósito normalmente está ligado àquilo que você tem paixão por fazer. Normalmente. Mas você não vai começar fazendo o que você tem paixão. Meu irmão, ei, faça o que vieres à mão. Não, pastor, eu tenho uma chamada, pastor. E olha, eu amo esse microfone da cor da pele que o senhor usa. Eu amo, pastor. Ah, como eu gostaria de usá-lo. $300. Você pode pôr ele na sala da sua casa, abrir a janela e pregar, cantar. Não, pastor, eu quero ir no lugar que você está. Tem um processo. E o processo, você quer? Você já experimentou ser pisado por alguém com calcanhar rodado assim? Ah, isso eu não quero não, pastor. Eu também não queria. Mas este é o processo de Deus. Porque se você não passa tempo no processo de Deus, você se torna uma pessoa imatura, uma pessoa precipitada. E uma pessoa imatura e precipitada, ela não entendeu o propósito de Deus na vida. O processo é para te fazer você chegar no lugar certo. É por isso que ele foi moído, esmagado, para entender o plano, o propósito e a vontade de Deus. Paulo, quando se converteu, ele já saiu se convertendo e já foi para Damasco pregar o evangelho. Ele começou a pregar. Aí os religiosos que apoiavam ele agora queriam matar Paulo. Aí pegaram Paulo de noite, colocaram num cesto de descer comida, de puxar comida pelo muro. Desceram o apóstolo Paulo da cidade de Damasco de noite. Não está na Bíblia o nome dos irmãos que desceram Paulo pela corda, mas eu pergunto, Paulo estaria vivo se aqueles irmãos não segurassem a corda ali para ajudá-lo? Ninguém cresce sozinho. Ele foi para o deserto da Arábia. Aí ele escreve lá em Gálatas, 14 anos depois, subi a Jerusalém. Ah, pastor, mas eu acho que foi assim, é rapidinho, ele converteu, foi ali, voltou, já voltou apóstolo, curando, restando, não, foi 14 anos para o deserto da Arábia, para ele aprender a ouvir Deus falar com ele. A criança se assustou só do tapa. Número 2, seja humilde, pois a revelação das coisas grandes de Deus são depositadas em vasos de barro. Meu irmão, nunca dê lugar à soberba, à vaidade. Quando Deus te abençoar e prosperar, continue humilde. Lembra que o seu carro era um carro possante? Lembra que você dirigia um carro possante? Onde você chegava fazia uma poça de óleo? Eu tinha um carro lá em Boston que eu colocava uma cora de óleo por semana. E não era diesel. As pessoas perguntam, esse carro seu é diesel? Não, está queimando óleo. Eles pensavam que era diesel. Eu tinha um carro tão feio, mas tão feio, que eu estacionava 1,5 milha da igreja, porque eu tinha vergonha de ir para casa, ir para a igreja daquele carro. Eu estacionava o carro longe, esperava o culto acabar e todo mundo ir embora, e eu chegava na rua perto do carro assim, agi toda chique. Para a gente entrar naquele pista de anca. Gente todo chique, com roupa do Salvation. Tinha que levantar a mão assim, porque o ex-dono do casaco era maior, do braço comprido, então tinha que ficar com a mão assim, ó, para não passar. O Marco lembra disso, vivia lá também. Não se esqueça disso. Deus te abençoou hoje. Baixa a cabeça. Reconheça a bondade e o favor de Deus
não é mérito, é misericórdia. Seja humilde, seja simples como uma criança. Davi, ele encontra o plano e o propósito de Deus na vida dele, enquanto ele servia a seus irmãos. Propósito, processo, proposta e promessa. Jesus diz para os seus discípulos, presta atenção, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora! Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Quando você sabe o propósito de Deus na sua vida, nada te tira da vontade de Deus, nada te tira do propósito de Deus. Quando você entende que Deus te chamou, Deus te conclamou para algo específico, você está disposto a servir segundo a necessidade da obra de Deus, ou a necessidade do seu irmão, porque você sabe que quem conhece o propósito de Deus não se sente humilhado por nada. Vamos estar em pé. Jesus sabia que iria morrer. Ele estava prestes a morrer. E normalmente quando as pessoas ficam sabendo que vão morrer, o que as pessoas fazem? Fazem a viagem dos sonhos. A pessoa come a comida que sempre sonhou. Você pode ver a lista das coisas que as pessoas querem fazer antes de morrer. As pessoas que foram diagnosticadas com algum tipo de doença terminal, na lista dela está dizendo, eu quero voltar para o escritório trabalhar, quero trabalhar 60 horas essa semana. Não está na lista de nenhum deles. Eles dão importância àquilo que realmente tem importância. Aquilo que realmente é importante. Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você não vive confuso, você não se sente intimidado pelo sucesso dos outros. O seu irmão está abençoado e prosperando do seu lado, você está, glória a Deus, quero celebrar, porque é fácil chorar com os que choram. Quando o irmão está na prova, ô meu irmão, confia, Deus vai te ajudar, toma aí $20 para te ajudar aí, cara, Deus vai te abençoar. É fácil chorar com os que choram, agora e se alegrar com os que se alegram? O irmão comprou a casa, comprou o carro, conseguiu grincar, está ganhando muito dinheiro, você, que maravilha, que Deus te abençoe. Não é muito fácil não, mas nisso revelamos o quilate do nosso caráter espiritual. Se você quer viver o propósito de Deus, você vai precisar passar o processo para você experimentar a promessa de Deus. Esta é a vontade de Deus para você. Não que você viva nesse processo, você diz, pastor, mas está doendo tanto, esse tempo de Deus, eu estou aqui, ninguém me vê, ninguém me valoriza, ninguém me dá oportunidade, as pessoas nem me cumprimentam, eu vou mudar de igreja. Meu irmão, pode mudar o tanto que for. Se você não entender isso, que existe um processo entre o propósito e a promessa, se você não entender isso, você vai ficar vagueando de um lado para outro. Você vai viver em função de propostas e não de propósito. Então quem der mais, quem pagar mais, te leva. Por quê? Porque você vai colocar o propósito de Deus na sua vida à venda. Vai custar o preço de quem der mais. Portanto, você que está aqui, Deus te escolheu para um propósito específico. Deus te chamou para um propósito específico. Você sabia que tem gente melhor do que eu e você, lá na fila do consulado, esperando conseguir um visto para vir aqui sentar no seu lugar, no meu lugar, e dar glória a Deus como eu e você? Sabia que tem gente mais crente, gente de vida no monte, gente de vida consagrada, muito mais crente que nós. Mas por que Deus escolheu a mim e a você? Não sei. Talvez por causa da fraqueza. Eu sei que a gente aparenta ser forte, ser espiritual. Oh, glória a Deus. Mas é só aparência. Nós gostamos de mostrar o S de Superman que nós temos, das nossas virtudes. Mas eu tenho uma notícia para você, eu e você não passamos de Clark Kent. Eu sei que a gente gosta de mostrar que a gente é forte,
Mas você não passa de um Clark Kent, desastrado, com óculos, errando, falhando. Mas você sabe o potencial que Deus tem na sua vida. Se você passar o processo de Deus, você vai experimentar as promessas de Deus. Elas vão se cumprir na sua vida. E eu vou dizer algo para você. Você está assim de promessa, ó. Lotado de promessa. Você está cheio de promessa assim, ó, para se cumprir na sua vida. Quando você viver o propósito de Deus, elas acontecerão no tempo certo. Elas chegarão na sua vida no tempo certo. Quem sabe você entrou aqui dizendo: pastor, eu estou atrasado. Já era para eu estar lá na frente. Já era para eu estar pregando, pastor. Deus me chamou para o ministério. Já era para eu estar cantando, já era para eu estar tocando na igreja, já era para eu estar fazendo, já era para eu estar lá na frente, pastor, e porque eu não aceitei o processo, e eu aceitei às vezes algumas propostas que me tiraram do processo de Deus, mas ainda há tempo para você voltar, para você abraçar a chamada de Deus. E neste lugar, Deus tem levantado e Ele irá levantar homens e mulheres que irão fazer a diferença nessa geração. Eu declaro isso sem medo. E quando Deus te abençoar, você vai ter um pastor aqui que vai ficar, ó, torcendo para você, fazendo festa, celebrando a sua vitória. Eu não vou ficar aqui te puxando para baixo. Não, você tem que ser do meu tamanho, tem que ser do meu... Não, voe, crente. Avance, crente. Acredite, crente, que Deus pode fazer, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Quando você recebe essa palavra com amor, se a carapuça serviu em você, não foi intencional. Se alguma palavra não foi intencional. Eu já passei dessa época de ficar dando indireta para as pessoas. Passei, hoje eu já falo direto, porque eu descobri que eu tenho mais passado do que futuro. 54 anos, meu irmão, o meu passado é maior do que o futuro. Isso é a realidade. Então, quando você entende que você tem um tempo, você precisa entrar dentro desse propósito, desse processo de Deus, para que Ele venha realizar coisas maravilhosas. Ah, pastor, já era para eu estar curando os enfermos. Verdade. Pastor, já era para eu estar fazendo a obra, sendo relevante. Verdade. Verdade. Então, pastor, eu perdi o tempo. Deus, Ele consegue restaurar o tempo perdido. Ninguém consegue, tempo só se gasta. Mas Deus diz lá em Joel: eu vou restituir o tempo que você perdeu. O tempo que você passou morcegando espiritualmente. O tempo que você passou apontando para as pessoas, culpando as pessoas. Meu pastor, foi meu pastor que meu pastor que meu pastor que meu irmão, tire esse pastor desse pedestal. Coloque Jesus nesse pedestal e diga: Deus, eu vou te buscar e eu quero ver o Senhor não fazer. Amém? Baixa a cabeça, por favor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, irás. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio.
sei a música, estou cantando do jeito que está aí. Vou cantar vocês. Eu creio em ti, vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você vai preparar ela a começar do início, tá bom? Só um minutinho. Eu quero orar por você, antes de eu dar o tempo louvor, ministrar na vida de vocês. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, eu tenho experimentado e tenho visto um tanto de gente frustrada, decepcionada, que desistiu. E muitas dessas pessoas têm encontrado nessa igreja um abrigo espiritual. Por quê? Porque aqui eles ouvem a verdade. Eu não prego ofendendo ninguém, mas eu falo a verdade. Prego com amor, vivo o que prego. Então as pessoas sentem essa confiança. Eu quero dizer para você, olha, o que Deus planejou na sua vida, Ele não desistiu de você. Não é porque você fracassou que está tudo acabado. Não é porque você errou, que você desistiu, que você se decepcionou, que está tudo acabado. Não, não. Deus permitiu isso, porque isso faz parte do processo. Porque Ele quer fortalecer o seu caráter. Ele quer fortalecer você de dentro para fora. Então você que está neste lugar, nesse tempo da igreja, entenda isso. E saiba que a vontade de Deus se cumprirá na sua vida. Amém? Só você pode impedir isso. Só você pode impedir. Então você vai fazer a sua oração e dizer: Deus, eu estou de volta. Deus, conte comigo de volta. Eu vou voltar a ser simples na minha forma de crer. Eu vou voltar a acreditar nas tuas promessas. Eu vou voltar a crer. Senhor, eu permito que o teu bálsamo me cure. Deus, cura, Senhor. Restaura estas vidas de dentro para fora. Faz essas pessoas voltar a crer, voltar a ter uma expectativa de que o Senhor fará suas promessas se cumprirem. Em nome de Jesus. Vamos adorar. Enquanto você adora, você ore a Deus, você cante para Deus, você exalte a Deus. Vamos adorar o Senhor e terminar com este louvor. As águas não vão afundar. Isso. Aleluia. Diga isso. Estou guardado no esconderijo. Diga isso. A sua família pode estar toda no Brasil, mas o Senhor está com você.